Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando mais um Além do Cast aí para você, maravilha. Ao meu lado aqui, Camilo Manfredi. Mais um, hein? Mais Tudo um, bem, cara. Tripod? Tudo ótimo, meu querido. E você? Graças a Deus, tô ótimo. Muito bem, né? Mais um episódio na conta. Mais um. E se é mais um, pedir pra galera que você que tá chegando Por agora, favor. deixa aí sua curtida, o seu comentário, a inscrição. Muito importante pra gente. Nos avalie lá e nos classifique no Spotify, muito importante. E no YouTube, se você não é inscrito, se inscreva, porque aqui tem conteúdo muito bacana. Ative o sininho para receber É lógico, para sempre receber conteúdos né? novos, conteúdos atualizados, com convidados especiais, e de hoje não é diferente. Sensacional, eu adorei hoje. Gostou, né, cara? Gostei Eu também muito. adorei, porque é isso. O Além do Cast nasceu para isso. Trazer pessoas diferentes, assuntos diferentes. Hoje vai ser muito bacana conhecer a história, conhecer um pouquinho desse mercado, né? As pessoas precisam saber disso. Então, cara, tô muito feliz. Antes da gente começar, por favor, traz aquela sinopse pra gente. Foi um prazer. Vai lá, manda Foi bala. muito bom ter lido e ter conhecido, ter estudado e conhecido a história e a trajetória. Foi muito gratificante. Fiquei muito feliz. É, legal, né? E agora eu vou lá. Vamos pra introdução. Ele é CEO e diretor da Revoar Mudanças, tá? Uma das maiores e mais respeitadas transportadoras especializadas em mudanças de São Paulo. Um líder jovem e altamente capacitado que transformou mais de 12 anos de experiência em logística, transporte e administração em um verdadeiro case de sucesso empresarial. Boa. Incrível. Com sua capacidade de unir eficiência operacional, gestão de pessoas e visão comercial, permitiu que a empresa se posicionasse como referência em qualidade, segurança e inovação no setor de mudanças. Sensacional. Incrível, né? Maravilhoso. Então, pra gente bater esse papo hoje, senhoras e senhores, hoje aqui no Além do Cast, Tiago Barbosa. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, gente. Primeiramente, um enorme prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é Agradeço nosso, cara. o convite e tenho certeza que aqui vai sair uma boa conversa. A gente, Vai sim. como sempre, aprende um com o outro. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Pô, Obrigado. cara, obrigado por estar aqui. Prazer. De verdade, prazerzaço nosso. É um assunto que a gente ainda não experimentou aqui no Além do Cast. Então, pra Legal. gente tá sendo muito bacana. É verdade. E antes da gente falar desse setor, falar da Revoar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira. Como foi o início? Se é algo que você profissionalmente sempre buscou? Sim. Como que chegou essa trajetória na tua vida? É algo que foi entregue de presente ou era algo que realmente você já estava planejando? Legal. Carreira profissional, basicamente, sempre tive o sonho de empreender. E mesmo sem saber o que era empreender, né, antes, quando era criança, eu sempre fazia meus rolos, né? E foi, Começa entendia, assim, né? Começa a fazer os rolos ali, a mãe falando que não pode, que vai errado, e a gente vai pra cima porque a gente tem vontade, nasce no sangue e vamos embora, né? É isso aí. Comecei no meu profissional na empresa de call center, né? É a Fênix Telemarketing. Lá eu tive meu primeiro contato com venda. Era uma pessoa bem travada, né? Não tinha aquela não era articulado, não falava com os clientes travando. E lá foi o meu primeiro acesso a ter comunicação com pessoas. E aquilo me destravou muito. E mesmo a gente tendo um roteiro, né? Vocês são acostumados com o roteiro, e a gente lia aquilo para poder destravar. A gente falava como se fosse um robô. E aquilo lá foi a primeira virada de chave para vendas, né? Sim. Tive ali o contato com os clientes e ali a gente começou a ter um acesso mais profissional. Uma empresa que, de fato, foi um degrau da minha vida, não só profissional, mas para poder ter esse destravamento aí com outras pessoas. Não, claro, ajuda bastante, porque querendo ou não é uma prova de fogo, né? Todo dia, um pepino que chega sim, diferente, sim. alguém que tá nervoso e tal. Sim. E ali foi destravando. Logo depois, você saiu sim. Aí eu entrei continuar? na Temon, né? Que a Temon é uma empresa de engenharia. Ela fez, inclusive, a automação do Itaquerão na época. E foi bem na época que eu trabalhava lá, né? Então, era projetos assim que vinha para revisão. A gente fazia as edições que os engenheiros pediam, mandava a plotagem e mandava a prova. Então, a nossa fase lá dentro era fazer as edições e a plotagem dos projetos, né? Então, era muito projeto. Era cerca assim, de 300 projetos por dia. A gente tinha que colocar lá nas impressoras 3D, as impressoras assim de 4 metros, 3 metros. Coisa assim, surreal que eu nunca tinha visto na minha vida, que também foi uma coisa nova. E de lá eu pude extrair conversas, né, com meus parceiros de serviço. E eu tive o primeiro contato assim, com uma empresa grande, né? Parte de obra. Sim. Então, ali surgiu o quê? A oportunidade de eu poder ir para a obra também para conhecer. Então, minha chefe falou, eu consigo te colocar na obra, mas como você ainda não tem uma formação e tal, começa fazendo um técnico de segurança de trabalho,
né? Que aí foi quando eu prestei a ITEC e aí eu comecei a fazer o curso para entrar nessa função. Você já tinha feito tecnologia da informação? Isso. Aí eu fiz um técnico de informática no Senai e lá eu sempre gostei de tecnologia, né? De computador, essas coisas. Então eu não tinha oportunidade em casa porque mal naquela época era uma internet discada, né? Aí lá no bairro chegou a Via Rádio, que foi uma revolução, mas o pessoal aí já tinha na época outras internets, né? Mas pra gente ali foi o primeiro acesso à tecnologia. Aí eu comecei a fazer o técnico de informática antes, né, do curso de segurança. E nesse curso eu aprendi muitas coisas, né, que dentro da computação não tinha conhecimento. E ali também despertou uma coisa assim, será que eu nasci para esse segmento aqui, tecnologia? Aí eu vi aquele tanto de informação, falei, será? Aí a gente deixa a vida levar, né? Então, vai aparecendo, né? Sim. Né? E é comum, né? Que nem essa idade, esse processo. Muito novo, eu tinha acho que 18 para 19 anos ainda. Então, é a fase, tá né? tentando se encontrar, né? No caminho. Muito injusto definir já direto, né? E aí você tem a cobrança dos pais, né? Os pais colocando expectativa, será que você vai ser? O meu irmão já tinha uma carreira definida, então ele estava buscando a minha, eu não encontrava, e a gente ficava meio assim, né? E aí o chamado para o empreendedorismo sempre cantou mais cedo. Porque era uma coisa que eu via oportunidades, né? Eu falo, aqui eu posso ser o que eu quiser, eu só preciso de um conhecimento básico ali para poder seguir sozinho. É verdade. E nesse momento você já estava pensando em algo nesse tipo ou ainda não? Cara, ainda não. Ainda não. Nessa época de Temon e Fênix, ainda estava ali, ainda tentando entender o meu ramo, né? Tentando achar que é super normal. Onde que eu vou. E aí, até então, foi quando eu pulei para a Oranet. A Oranet foi uma oportunidade, que era a parte de tecnologia, né? Que meu tio já trabalhava lá, meu primo já trabalhava lá. E aí, eles conseguiram me indicar lá dentro. Fiz a entrevista e consegui passar. E nessa entrevista era para seguir dentro do CPD e Data Center. Então, ali foi o meu primeiro contato também, de fato, com a área de tecnologia, né? E aí eu trabalhava operando sistemas, né? Fazendo aqueles backups, fazendo um reparo também em softwares, que alarma lá no sistema, a gente tinha que ir lá com o carrinho lá dentro do data center. Tem que fazer de tudo, né? Tem que fazer de tudo. O CPD, eu falo que é um coração da empresa, porque tudo passa lá, mas na verdade a gente está ali para fazer mesmo um aprendizado, né? Que todo mundo que entra lá, é dali que o pessoal vai para redes, ali vai para sistemas, é dali que o pessoal consegue se identificar. Pô, que bacana. E aí é importante falar disso porque acontece muito, né? A gente pensa em alguma coisa, a gente vai para uma área, de repente a gente está em outra. Exatamente. E quando a gente vê, daqui 2, 3 anos, a gente está em uma coisa que a gente nunca imaginou. Verdade. Então ali, cresceu, desenvolveu, ficou quanto tempo ali? Ali na Oranet fiquei 4 anos. 4 anos. 4 anos. E aí nesses 4 anos já surgiu ali dentro essa vontade de empreender? Foi bem ali. Ali eu comecei. Ali começou. Eu tinha acesso muito fácil à internet, né? Querendo ou não, tinha dias que era muito parado. Então a gente pegava e ficava funcionando na internet. Aí começou aquele negócio arrasta para cima. Né? Sim, arrasta para cima. Aí eu comecei a seguir pessoas que eu não seguia, não tinham conhecimento. E aí eu comecei a me interessar sobre certos assuntos. Assuntos que eu, quando eu estudava, eu não tinha vontade de estudar, mas aquilo me interessava e fazia eu me aprofundar cada vez mais. E aí eu comecei a estudar sobre o marketing, conheci muitas pessoas do marketing. O marketing me arrastou para outras áreas também, que é a área de empreendedorismo. Conheci pessoas que falavam sobre empreendedorismo e aquilo foi despertando a minha vontade de empreender. Fiz alguns extracurriculares no Sebrae, que inclusive era aprendendo a empreender. Coisas que com certeza foi coisas que, se não tivesse, talvez não teria despertado essa vontade. Né? Que ali estava no sangue, vai agregando, cara, e a gente vai embora. E aí eu consegui, né, identificar esse cenário de empreendedor através da Bruna Mudanças, né, que foi quando eu saí da Oranet. A Oranet, ela teve uma parte de cortes, né, certo. Que aí algumas pessoas foram mandadas embora, eu estava no meio. Infelizmente. Né? Normalmente é assim. Era um empurrão que você estava precisando. Né? Exatamente. Aí eu conheci o primo da Fernanda, minha esposa, que era o Amaury. Ele é dono da Bruna Mudanças. E essa empresa, ela foi a empresa que eu entrei como vendas. Estava até comentando com o Camilo mais cedo. Eu estava recebendo seguro-desemprego
E aceitei o convite dele para trabalhar com vendas lá, né? E eu aceitando o convite só para cumprir assim, o seguro-desemprego e falar, é o tempo de arrumar outro emprego. Sim, tô aqui. E eu fiquei lá 4 anos. Olha só, entendeu? Cara. E lá foi um momento que eu aprendi tudo sobre a área do ramo de mudanças, né? Conheci setores que todas as empresas têm, só que eu não sabia que existia porque uma empresa as outras empresas que eu trabalhava eram maiores, então os processos ali eram mais fechados. E ali a empresa, por ser menor, você consegue ver tudo o que acontece, né? Tem uma visão 360 de tudo. Consegue ver contabilidade, consegue ver a área de logística, como que funciona, financeiro. Então, ali eu tive esse conhecimento. E até brinquei com o Camilo, falei... Verdade. Antes, quando eu não sabia o que era mudança, quando ela falou, meu primo tem uma empresa de mudança, eu falei, pô, empresa de mudança, eu já imaginava o tiozinho sentado assim nas pracinhas, né? Esperando os carretos chegar, com a plaquinha, com aquelas Kombi abertas. Eu não tinha conhecimento. E imagino que muitas pessoas ainda não têm. Exato, mas a empresa de mudança ela é uma coisa assim que, meu, é um ramo que eu gosto de trabalhar, eu amo a profissão, gosto de empreender nesse ramo. E eu acho que eu não troco isso por nada. O que eu quero fazer assim é aumentar o nível da empresa e ir para outros cenários, mas dentro da empresa de mudança. E isso é legal falar, porque realmente é uma empresa que você parar para pensar. É verdade. Aliás, você não se para pensar nisso, né? Mas é uma coisa que as pessoas não param para associar, né? Pô, como é que é esse mercado? Como funciona? Como é um nicho? Como que é a estrutura, né? Quem trabalha nisso? Que cuidado tem que ter? Então, esse tipo de coisa, acho que é só realmente quem vive, quem passa para essa linha de frente, consegue ter dimensão desse cenário, né? E aí ali na Bruna, linha de frente, aprendendo de tudo, vendo de tudo, visão 360. Quando foi que acendeu essa chama de falar, pô, chegou minha hora. Eu acho que eu já estava estagnado um pouquinho das vendas, que tem aquele processo, pô, gente, fiz isso aqui, deu certo, fiz isso aqui, deu certo, e agora, o que que eu faço? Para vender mais, para buscar mais? E não tinha, porque a gente, querendo ou não, a gente ficava limitado às condições da empresa. Quanto mais investimento em tráfego, mais retorno de cliente, né? Sim. E aí, lá a gente já estava ali, meio que não tem para onde ir. E aí eu tive uma visão, falei, tudo que eu faço aqui, eu poderia fazer para mim. Porque, de fato, é assim que funciona. Aquela empresa, você é contratado para vendas, mas você não fica só na vendas. O pessoal fala, não, faz isso aqui, você tem interação, entendeu? Exato. Até para a rua, dia de sábado, eu gostava de ir para aprender. Eu ia, pegava o caminhão, eles davam para mim o caminhão para eu dirigir, ia na mudança, acompanhava os meninos, tirava foto, eu gostava daquilo. Que legal, cara. Então acompanhou de tudo mesmo. Acompanhei de tudo. Então, dali, eu falei, pô, conheço todas as áreas, eu tenho tudo para ter uma empresa. Por que não? E aí eu comecei a brincar, abri o Canva lá, fazer as edições, eu vou precisar de um nome de empresa agora. Qual que é o nome? Aí eu consegui a Revoar Mudança, que era uma época que a palavra revoar estava em alta. Aí o pessoal usando revoar, o que é revoar? Revoada, revoar. Aí eu falei, eu coloquei lá para pesquisar, revoar, voar novamente. Eu falei, é isso mesmo? É isso mesmo. Tem a ver com mudança. Aí eu falei, tem a ver com mudança. Na hora, já troquei o sentido da pesquisa, já comecei a brincar no Canva, de fazer uma arte com o nome da Revoar e saiu Revoar Mudanças. Olha que legal, entendeu? Cara. E aí eu achei o logo lá, fui bem trabalhadinho. O Maurício estava comigo também quando mais pra frente eu falei um pouco sobre a Revoar para ele. E aí deu certo, cara. Aí o que eu fiz? Saí da empresa, né? Aí minha esposa... Em que ano foi, Thiago? Final de 2021. Final de 2021. Final de 2021. Ela tava até grávida, eu falei, e agora? É um risco, né? Eu vou sair sem nada aqui, neném chegando, vou apostar tudo. Vendi o carro que eu tinha para investir em material, uniforme, né? Em propaganda, abrir site, tudo aquilo. Sobrou nada, mas com aquilo a gente conseguiu fazer girar. E aí, de lá, a gente não parou. Né? A gente chamou pessoas que a gente já conhecia, que trabalhavam no ramo, que não daria trabalho pra gente, que a gente poderia confiar. Claro. A gente deu a camiseta lá pro pessoal, o pessoal foi lá, não tinha caminhão, agreguei um caminhão e saiu a primeira mudança. E aí, depois de lá, não parou mais, que a gente já sabia qual que era o game, né? Era investir na propaganda. A propaganda é o tráfego pago. Então, já tinha uma pessoa que a gente conhecia que fazia essa gestão, né? A gente já sabia, já trabalhava no ramo de mudança também. Então, uniu o útil e agradável e deu certo, cara. A gente começou lá e não parou mais. Que bacana, cara. Muito bom, cara. Parabéns pela história. Que é bacana, é inspirador, cara. É muito legal. E desse processo, é claro que
as coisas vão acontecendo e quando tem que acontecer realmente, né, vão para frente. Mas daquele momento de você realmente parar, analisar e começar a ver os processos. Então, preciso criar um site, preciso ver a questão da mídia paga. Tem a primeira mudança. Conta pra gente como é que foi esses processos, porque eu imagino também que vai animando, né? Vai dando mais fôlego, né? Assim, a gente não fazia mídia na época que a gente iniciou, porque o meu conhecimento era só Facebook. Facebook não, é Google. Então, a gente só trabalhava no Google. A gente sabe que hoje eu sei que eu não posso ficar sem a mídia, né? Claro. Sem a mídia Facebook, Instagram, hoje eu preciso estar lá dentro. Sim. Porque eu vou te explicar. Antes a gente gastava muito dinheiro em tráfego pago no Google, entrava os clientes, tinha conversão, mas beleza. Só que os clientes não sabiam quem era a Revoar. Eles estavam contratando um serviço praticamente às cegas. E como que eu vou explicar para esse cliente? Eu vou ficar mandando vídeo? Eu vou ficar falando para ele, tentar convencendo? Não. Aí foi quando eu tive o meu primeiro contato com o Maurício a respeito de mídias. E aí ele me explicou, ó, os clientes que bater aqui na sua página de Instagram e Facebook, eles automaticamente vão bater lá no Google também. Porque é por lá que eles fazem o orçamento, né? Então, colocou o link ali, o pessoal gostou do serviço, viu o feed, vai cair pra gente lá no WhatsApp, pra gente passar o orçamento. Então, aquilo foi não só uma virada, foi uma das... Porque a gente começou a atender Google, começou a atender Facebook, Instagram, e as vendas começaram a dobrar, multiplicar, né? E aí a gente conseguiu ver uma expansão. A gente começou a investir mais, colocar mais dinheiro na propaganda. E aquilo, quanto mais dinheiro, mais retorno. Quanto mais retorno, mais estrutura pra gente. Então, sem dúvida, precisa se estruturar para atender a demanda. Exatamente. Né? E foi isso que a gente fez. É um caminho assim, que a gente sabe o que tem que fazer. Às vezes não faz por negligência, mas a gente sabe o caminho, né? Claro. O que eu preciso para crescer? Investe. Investe que você vai ter o resultado. Não tiver investimento, não vai ter mágica. Exatamente. E aí a gente junta o investimento da propaganda, né? Do tráfego. Mais uma boa conduta, né, na mão de obra, porque das coisas marcantes da Revoar, que eu acredito que seja crucial para os clientes fechar com a gente, é a qualidade. A gente pega os feedback sempre positivo, por mais que, até comentei com o Camilo novamente também, nem todos os clientes fazem uma avaliação. Até a gente vai para um estabelecimento, a gente não tem o hábito de avaliar. Não tem, né? Não tem. É só o contrário, geralmente. Quando é ruim, a pessoa fica até o final. Não, vou falar com o gerente. Agora, quando é bom, a pessoa foi legal, vai embora. Isso mesmo. O pessoal não fica, então essa é a questão. Precisa incentivar a galera. Exatamente. Né? A gente sempre tá lá, enviando um link, faz uma avaliação, gostou dos meninos. E ali também até aquilo que não agradou, eles têm o livre-arbítrio ali de falar pra gente também o que não agradou e a gente vai lá e corrige. Melhorar, né? Dá um desconto para não perder o cliente, porque a gente está sujeito a problemas. Claro. A gente não está isento, né? Mas mesmo fazendo certo, o acidente acontece. O importante é a gente resolver. Né? Muitas pessoas fazem vista grossas, por isso que às vezes fica lá no Reclame Aqui, no Google, avaliação negativa, e a gente não deixa isso acontecer. Se puxa lá no Reclame Aqui, a gente não tem. As reclamações que teve reclamação sim em 2021, quando abriu a empresa, fato. E que naturalmente ia acontecer. Sim, né? Mas teve reclamação também que não foi verídica, foi cliente mal intencionado. Mas a gente respondeu todos, que é a nossa parte é responder. E tem cliente que a gente voltou a fazer serviço recente porque a gente respondeu lá atrás. O cliente às vezes não teve aquele retorno que ele gostaria, mas ele entendeu que a gente foi lá, a gente abriu o jogo, estava começando, isso e aquilo, tinha evidências. E aí o cliente perdoou e aí voltou a fazer serviço com a gente, que é uma coisa que a gente vê que, a gente abriu o jogo, foi honesto, foi claro nas informações, objetivo e firme, acabou. Você não só que é o que o cliente espera, né? É o lado humano da empresa. Exatamente. Né? Não custa ser sincero. Acho que é isso que... O pessoal às vezes fica muito aflito, e é o que você comentou. A pessoa busca uma resposta, né? Pô, aconteceu tal coisa e aí fica no vazio. E aí a pessoa se frustra cada vez mais. O cliente às vezes não quer nada, ele só quer que você escuta ele. E isso pega muito na gente. Porque por mais que a gente tá ali, a empresa milhão, um monte de coisa para fazer, a gente tem que ter esse, vamos dizer, um saque, né? A gente tem que dar um momento pro cliente poder desabafar, entender o que aconteceu. E isso dá certo. A gente, às vezes, a maioria das vezes que acontece, não acontece muito, mas sempre que acontece, a gente resolve da melhor forma possível. O cliente não chega a bater nas plataformas. E aí, no final acaba virando amizade, né? Obrigado, vocês foram prestativos, aconteceu isso, mas está resolvido e a gente não vai deixar de indicar vocês, porque a indicação ela é valiosa para a gente. Porque a gente fala de mídia, né? a gente fala de mídia, fala de Google, mas a gente esquece das indicações.
Que o cliente ele vai entrar em contato com a gente pelo site, pelo Instagram, mas a gente precisa perguntar por onde ele está vendo. Ele está vindo de uma indicação. Isso não tem preço. Acontece bastante, imagino eu, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa pessoal, né? Você está falando de mudança, então são os meus pertences, é tudo que eu tenho aqui na minha casa. Então, precisa entregar para alguém de confiança. Você então acontece bastante, né? De indicação. Exatamente. Você entende a responsabilidade? A gente não está carregando um item, a gente está carregando a casa do cliente. A gente está carregando o sonho do cliente. E a gente está mexendo com coisa ali de grande valor. Tanto às vezes sentimental, como eu havia dito, e também financeiro. Então, o cliente ele se apega mais pelo sentimental, porque quebrou ali já era. Não tem conserto, não tem como arrumar, não tem onde comprar outro, entendeu? Exato. Então, é uma responsabilidade que a gente leva na unha exatamente para não acarretar esse tipo de dores, né? Tá certo. E falando desse mercado, eu queria entrar um pouco mais, queria que você explicasse mais para a gente e para a audiência, que é um assunto novo. Sim. E aí você fica, cara, à vontade para explicar, mas eu queria que você explicasse para a gente realmente como funciona o processo. Então, o cliente entra em contato. Sim. Quais são a estrutura que vocês têm que preparar? Região de atendimento. Essa questão de região, essa questão de caminhão, de transporte, embalagem. Como que funciona isso, cara? Sim, o cliente, a gente capta ele pela propaganda, que normalmente a gente coloca em pontos estratégicos. Por exemplo, aqui essa região é uma região que a gente atua bastante. Como eu falei pro Camilo. É a região de Moema, Brooklyn. Aí passa por lá de lá, tem a Vila Andrade, tem a Vila Suzana, Panambi. Aí mais pra frente tem Pinheiros, Vila Madalena, e assim vai. As estruturas onde estão constituídas, vamos considerar onde tem uma maior concentração de condomínios, é ali que a gente atua. Porque imagina a dor de cabeça que é, não sei se você já teve alguma experiência com mudança em apartamento. Você descer a sua mudança para a garagem, depois da garagem levar para o caminhão, do caminhão, chegar lá no endereço, ter o mesmo processo logístico e você tem que fazer isso dentro das 9 da manhã até 5 horas da tarde, que é o horário concedido pelo condomínio. Isso é uma mágica para quem não tem conhecimento, entendeu? Às vezes descer pela escada. Exatamente. Né? O produto não consegue descer pelo Exatamente. elevador. E tudo isso leva a gente a ficar atento, né? Um alerta também aos clientes que procuram um serviço, mas tem problema com a questão do elevador, é a cobrança pela escada, que é uma cobrança que a gente faz à parte, porque o esforço físico que o pessoal faz maior, não é brincadeira. Eu já acompanhei, é uma coisa assim, surreal. Quer perder uns quilinhos? Pega um sofá e desce. Ou sobe, né? Que é pior. Gravidade também. Total. E tem um ângulo da escada, tem tudo Tem aqui, um ângulo da escada. E tem vezes que não passa no elevador, não passa na escada, e aí que entra o içamento, que a gente também faz. Que aí a gente pega a máquina, né? Que é uma equipe que a gente tem. Eles colocam a máquina lá na base, lá no térreo, e isso por fora do prédio. A peça vai por fora. E é uma coisa já um pouco mais burocrática. Eu tenho que ter RT do engenheiro, perguntar quais documentos o condomínio exige, que normalmente é só RT, o termo de responsabilidade e a pólice do seguro. Aí você consegue fazer um agendamento. Então a mudança, ela, assim, dependendo do tamanho do apartamento, ela é uma coisa que tem que ser bem planejada, senão você acaba se prejudicando e se frustrando. Questão do cliente, né? A gente está aqui para ajudar. Aí o cliente ele entra em contato com a gente pega a relação desse cliente, o que o senhor tem em casa, o que a senhora tem, lista de imóveis e eletrodomésticos. E tem cliente que às vezes mora em um apartamento de 60 metros, ele consegue passar. Agora, quando já é aqueles de 250, 300 metros, ele já precisa de uma visita técnica. E a gente vai lá, faz a visita, faz o checklist. Exatamente. E daí sai o orçamento. Fechou o orçamento? Vamos para o contrato. A gente tem um contrato que a gente faz com o cliente, todas as cláusulas lá, defendendo o cliente, protegendo a empresa, que tem muita coisa assim que a gente já viu de cliente já ter tirado a TV da parede, certo. Já ter embalado por conta própria e falar para a gente levar. E aí a gente não faz, a gente testa tudo, né? A gente abrir e tá lá a TV quebrada. Isso já aconteceu. Tem disso também, Tem disso né? também. Então, tudo que a gente tira da casa do cliente, a gente precisa testar. Então, às vezes a gente fala para o cliente, não é duvidando, é porque é questão de segurança. Sim, vai evitar, entendeu? Pode ser até que tenha um procedimento. Né? entendeu? E a gente, TV, a gente não quebra a TV, a gente tem uma proteção que, entendeu? A gente testa antes de carregar e testa também quando entrega. E a gente só sai do apartamento do cliente depois que ele der o ok lá, recebeu tudo testado, tudo bonitinho, acabou. Serviço, cliente satisfeito, vamos embora. E a gente tem a parte do contrato, aí fechou o contrato, a gente vai para a parte do agendamento, que aí o cliente já define a data que é melhor para ele, junto com o condomínio. A gente combina essa data lá no nosso cronograma, marca no quadro,
E aí só espera a data da mudança. Só que antes da mudança a gente tem a embalagem. Toda mudança tem o processo de embalagem. A embalagem prévio, é um dia antes da mudança. Prévio. Vai uma equipe fazer toda a parte da embalagem das miudezas, taça por taça, talher por talher, tudo embalado no plástico bolha, acondicionado em caixa e etiquetado com o que está dentro. Essa embalagem, ela é descartada no final da mudança. Depois que eles levam a mudança embora, coloca a mudança lá em seus devidos cômodos, que a gente deixa tudo preparado, tudo no cômodo e descarta o lixo. Só não mexe nas caixas, mas as caixas tá etiquetada. O que é do quarto do fulano fica no quarto do fulano, o que é da sala fica na sala. Então é uma coisa organizada. Então, os clientes buscam exatamente por conta do conforto. Né? É uma praticidade. Essa praticidade faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você cobra tanto, mas aí o cliente, serviço, o cliente nem questiona mais valor. O cliente ele já sabe o que vai ser entregue. Então, quando ele faz um orçamento com empresa de mudança, ele já imagina um serviço que ele vai receber. E, de fato, a gente tem que fazer com que isso vale a pena para ele. Então, o de nosso diferencial entra a parte da qualidade, né? O contato com o cliente, a empatia. Então, tudo é negociável. O cliente gosta de fechar com a gente, porque a gente tem o jogo de cintura, entra na dança dele. Às vezes o que não dá para ceder, a gente fala, ó, não dá para ceder por isso, né? Mas conversa. A gente deixa tudo explicado e o cliente gosta disso. E sem aí dúvida. Isso faz a gente ter a conversão que a gente tem hoje. Não, com certeza. E aí, mais uma vez, a importância das redes sociais, das mídias, para ser essa vitrine para que o pessoal entenda o processo, entenda como funciona. E aí se sinta cada vez mais encantado. Outras mudanças porque passadas, de fato, né? Às vezes a pessoa vai pesquisar e ela não tem noção disso. Esse processo, essa preocupação, né? Tem gente que ainda imagina que é o tiozinho lá na praça. Então, pois é, né? Vamos descer tudo, coloca dentro do carro de qualquer jeito ali, mete um plástico boi e vamos embora. Né? Então tem muita coisa assim. Uma logística, né? Exato, é muita coisa. E desse mercado, assim, você percebeu alguma diferença desde quando você começou ali na Revoar até os tempos de hoje? Como é que está o mercado em relação a isso? Assim? O que vem mudando? O cliente ele já tem mais ciência do que é uma mudança, isso é fato. O cliente lá de 2, 3 anos atrás, ele já fez mudança. Então hoje é um cliente mais exigente. Ele já sabe como que funciona. Tem cliente que contrata a embalagem à parte. Chega na casa do cliente, a embalagem está feita. Porque ele conhece um fulano que faz, compra o material e vai lá e embala. Tá. Só que aí a gente deixa no contrato que é sobre a responsabilidade do cliente, entendeu? Sim. Mas existe isso. Isso, de fato, acaba barateando alguma parte para ele, mas outra parte ele perde a garantia. Então, às vezes, não é muito viável, às vezes pode até atrasar. Exatamente. Né? A gente não tem nada contra. Tem cliente que fala, Thiago, você consegue me ajudar? Quanto você me cobra no plástico bolha você mandar aqui em casa? A caixa de papelão que eu precisar, eu vou fazer a embalagem, vocês só vêm carregando sem problema nenhum, a gente faz, a gente entrega, tem um custo da entrega lá, a gente fica com esse custo, a gente encaixa em uma rota lá que o caminhão tá indo de manhã, já deixa lá na casa do cliente, o cliente fica sossegado, então isso aí é tranquilo. Agora, a diferença que eu vejo aqui, cara, que eu posso dizer que é uma coisa que acompanha muito hoje a gente, mais ou menos é isso. Os clientes eles estão mais inteligentes na questão da mudança. Mas fora isso, não tem uma orientação, uma informação assim que falam, pô, mudou pra caramba isso aqui. Além da concorrência. Cada dia que passa, é uma empresa a mais que está no mercado. Porque começa a ganhar esse conhecimento, né? Exatamente. E as pessoas vêm se mudando mais, né? Exatamente. Você tem essa percepção? Assim? A 10ª mudança. Então, vocês têm essa percepção assim de, sim. Essa região está mudando mais, sim. Os apartamentos estão solicitando mais pela isso. Quantidade de empreendimentos novos. Exatamente. Sim. Assim, hoje a gente consegue enxergar que tá aumentando a concorrência, mas ao mesmo tempo está aumentando os empreendimentos. Então, não vai faltar serviço para ninguém. Só que a gente está vendo que a concorrência está barateando muito. O pessoal que está começando muito com valor muito acessível. Acessível assim para o cliente, mas para eles não estão ganhando nada. Às vezes, R$200 que sobra para ele paga o diesel do caminhão e ele está se contentando com 100. Entendeu? E eles, como não tem estrutura, então acabam fazendo preço. Né? A gente não consegue seguir nunca um valor que eles cobram. Claro. Porque a gente tem uma estrutura para alimentar por trás disso, entendeu? Mas a gente não deixa de negociar com o cliente. A gente coloca todos os pós, né, que a gente tem, e aí o cliente ele entende que realmente vale a pena pagar um pouco mais, mas para ter um serviço de ponta. Serviço que ele não vai se arrepender. A gente também não queima ninguém. Só que a gente precisa trabalhar.
né? A gente tá aí para trabalhar e a gente faz o necessário para poder fechar com o cliente. Mas quando não dá, né? Às vezes até livramento, porque e sempre acontece assim, que a gente já caiu nessa. Aconteceu. Cliente pedindo desconto, isso e aquilo, a gente dá. Cliente pediu isso, a gente dá. E no final acaba acontecendo um imprevisto na mudança do cliente. Entendeu? Sempre tá. Quando começa errado, não é nem para você e nem para ele. Já tem que fazer o certo, cara. Tem alguma coisa errada, entendeu? Fora os clientes mal intencionados que a gente já pegou. Então a gente tem que ficar atento com isso. E isso está em todos os ramos, né? Não só no nosso. Sempre acontece. É que nesse caso também é muito delicado, né? Porque é aquilo, tem muito objeto pessoal, tem muita questão de valor. Imagino que deve ter passado por várias questões, né? Assim, questão de furto e sumiço, graças a Deus nunca. É porque a gente se programa para a gente não cair nessa, né? Perfeito. Dentro do contrato já tem algumas cláusulas que o cliente ele é responsável por joias, por pertences assim pessoais e particulares. Isso aí ele tem que levar embora, né? Não por conta da nossa equipe, mas para evitar qualquer tipo de conversa referente a esse termo. Então é uma coisa que é muito constrangedor. Imagina, você está fazendo essa mudança, está tudo propício para algum cliente pegar e falar, sumi isso aqui. E eu já estive em mudanças que o cliente falou, cadê meu celular? Não tô achando. Aí fica aquela conversa chata. Climão, né? Um clima chato, meu. E aí, eu tava nessa mudança, eu fui acompanhar nesse dia. Foi uma mudança no interior. E aí a gente, qual que é o seu número? Qual que é o seu número? E no número não tocava porque lá não tem sinal, só Wi-Fi. Só que eu não sei o que aconteceu, não tava chamando também o WhatsApp. Se tivesse chamado, estaria abaixo. Aí a gente colocou, a gente ensinou a usar a localização do celular, que é o localizador, que Android tem, só que eles não sabiam, que eles tinham iPhone e Android, só que o celular que estava fora era o Android. Perfeito. E aí a gente usou o sistema de localizar e tocou lá no meio dos matos dele. Perto da área da churrasqueira. Tocou lá e era a esposa dele que tinha esquecido lá. Aí, só que ela não falou que era ninguém, mas aí fica aquele clima, né? Pô, a gente tá fazendo a mudança, falando em voz alta desse jeito, já é pra gente achar que tá falando com a gente. Sim. É uma indireta direta ali, né? Já aconteceu. Fica meio chato, entendeu? né? E fica chato. Só que no final virou agradecimento, não sabia desse recurso e ele aprendeu. Pelo menos uma coisa boa com a gente. Mas agora aprendeu, né? E, Thiago, qual é a área de atuação hoje? De cobertura, a região que vocês atuam hoje? Então, a gente atende muita região da Zona Sul. Isso é uma coisa que é indescartável falar. A Zona Sul, ela domina muito o ramo da mudança. Mas ali a Zona Leste, a questão ali da região do Tatuapé também é muito forte. E a gente tem os indicadores também, né? A gente joga a campanha tá falando pra gente onde tá vendo os cliques, qual campanha tá melhor, qual não tá. E a gente vai mudando, vai mexendo, que tem dia que também aqui não tá bom, mas lá tá. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura. Tem que estar atento aos indicadores, né? E a gente sempre, todo dia, fala, e aí, tá bom pra soltar? Porque o menino que trabalha com a gente, ele trabalha com outras empresas também. Ele faz a gestão do Google. Tá. Então, como a gente atua no período da tarde, a gente já sabe como que veio o dia, né? A gente sempre starta a campanha às 15 horas da tarde. Por quê? Porque às 15 horas, as empresas maiores, elas já gastaram todo o saldo dela, das 8 da manhã até meio-dia, que normalmente é onde estoura o saldo. Sim. E aí eu entro mais ou menos meio que sozinho na propaganda. Né? Você tá com então tô entrando alto, chega lá no topo. Eu tô entrando ali sozinho praticamente, então já sei o dia que tá bom, o dia que não tá, porque a gente pede informação antes. O menino que é gestor das campanhas, ele fala, Thiago, hoje tá bom. Então quando tá bom a gente já entra forte. E no dia, na região, então a gente tem essa possibilidade, né, de entrar antes de mesmo de saber qual que vai ser o resultado. Então, isso ajuda bastante a gente. Então, as áreas que normalmente dá retorno para a gente é a região da Sul, onde tem a maior concentração de condomínios. Não, isso é muito legal, muito bacana, porque é importante para vocês entenderem isso, né? Sim. Até para vocês saberem no dia a atuação, como vai ser. Sim. E falando assim de processo, um dia, por exemplo, uma mudança, quanto tempo leva em média? Como que funciona isso? Normalmente a empresa, em uma semana boa, um mês bom, ela tem uma média de 5 mudanças, 6 mudanças por dia. Então, são 5 equipes, 5 caminhões. Cada um vai para um lado. E aí, essa logística, ela funciona da seguinte forma. A gente libera o pessoal vai para a mudança, tem que chegar lá 9 horas da manhã.
que é o horário permitido dos Normalmente condomínios. tem o horário do prédio. Só que a gente tenta chegar um pouco mais cedo, porque antes do condomínio tem a vaga do caminhão, que isso é chato. Verdade. Putz. Isso é chato. Dependendo da região, é o Dependendo da região e do tamanho da mudança, o caminhão tem que pernoitar lá na porta, porque senão não acha vaga no dia seguinte. Caramba, entendeu? Tem a parte de rodízio do caminhão também, que tem que ir mais cedo. E aí que sempre começa a mudança, 9 horas, o pessoal tem que estar com o pé dentro do apartamento do cliente para iniciar. Porque se atrasar 10 minutos, esse cliente alto padrão, eles já ligam lá, eles querem um pezinho, né? Então a gente tenta começar o mais cedo possível para agradar desde o início, né? Porque a primeira visão é a que fica. E aí a gente tem que finalizar até às 17. Né? Já aconteceu de não dar tempo. E o condomínio também não dá aqueles 30 minutos, 40 que a gente sempre pede. Eles tesouram, o caminhão fica com uma parte das coisas. E aí tem que voltar no dia seguinte. Então, quando o tempo tá atrasado, porque às vezes o condomínio, da onde saiu a mudança, não se programou, aí tem a obra acontecendo, aí tem que ficar dividindo o elevador. E aí isso faz atrasar na entrega. E aí a gente tem que descarregar o que é prioridade. Geladeira, né? As camas. Tem que descer todas as coisas que o cliente precisa passar à noite por dia. E o cliente sabe que a gente não tem culpa, ele, né? Porque a culpa foi do condomínio, da onde ele saiu, né? Mas já aconteceu de não conseguir entregar. Aí o caminhão volta no dia seguinte e finaliza. Só que aí tem todo o custo que fica nas nossas costas. Dobrado, né? Tem cliente que aceita a cobrança que a gente faz, tem cliente que não aceita, tá tudo bem, vamos lá, um dia pelo outro, e a gente fica com o custo. Né? Mas sempre deixando o cliente ciente que o erro foi lá no condomínio que não programou. Teve condomínio que a gente ia começar a mudança, já tinha uma mudança acontecendo. Nossa. E aí como que faz? O elevador. Para descer o elevador é 2 minutos normal. Você usou um elevador aí, você mora lá no 15º andar, você vai descer, você demora um pouco. Exatamente. Aí imagina você dividindo uma mudança com outro condomínio. Nossa. Meu, isso aí atrasa muito, né? Atrasa muito. E querendo ou não, a gente não pode falar nada. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. E a gente vai lá e faz o nosso serviço. Também, se fosse uma outra empresa, cobraria do cliente. E a gente já não cobra, porque a gente entende, o cliente não tem culpa. Claro. Né? Se ele vai resolver com condomínio ou não, o cliente não quer nem se prestar o trabalho nem trabalho, né? É uma dor de cabeça. Você ir lá, querer reembolso do condomínio, o condomínio vai te dar uma canseira para pagar. Até paga, né? Mas dá uma canseira. E a gente já sabe tudo que vai acontecer, então a gente faz a nossa parte e vamos embora. É bom ficar prevenido com isso. Bom ficar prevenido, né? Tá certo. Tiagão, a gente falou também muito sobre a evolução do mercado, como o mercado mudou, exatamente. Muda também o comportamento, as pessoas. Até mesmo o período de pandemia, né? Também. Período de pandemia e depois saída de pandemia. Detalhe, na pandemia onde eu trabalhava, foi um momento assim que acho que foi a virada daquela empresa, viu? Porque as mudanças foi o único ramo assim de atividade que não parou. Não parou, porque né? o pessoal que estava morando em um condomínio que eles pagavam X de condomínio, como eles não tinham recurso, eles precisaram se mudar para um condomínio inferior. Exato. E aí eles precisavam do quê? Da mudança. Então aquele cara que passou a ter uma vida mais restrita, a gente fez a mudança desse cara. E aquele cara também que tanto faz, a gente continuou operando. Continuou trabalhando. Então, a pandemia foi um ponto-chave, assim, para o crescimento das outras empresas de mudança. Porque foi um ramo que não parou, né? Era só pôr o Propé no pé, né? Que o pessoal entrava no pé, colocava a máscara, alguns clientes pediam luva, né? E aí o pessoal trabalhava tranquilo. Né? Já chegou a acompanhar na pandemia também? Já. Então, era uma coisa assim, a gente ficava meio com medo, né? Porque já pensou, a gente fazendo uma mudança de uma senhorinha, a senhorinha pega um Covid por causa da gente. Claro. Né? E mesmo assim, a gente com todas as precauções, álcool em gel na mão, enfim. Sim. Mesmo tomando cuidado, ainda corria o risco, né? Corria o risco, claro. Então, era uma coisa assim de louco, mas aconteceu. Então, a gente fala muito sobre a questão de comportamento, a pandemia chegou também, muita coisa vem mudando. Aí, e cada dia que passa é uma novidade, é uma coisa. Dentro desse setor, o que você vê como tendência, cara? O que você vê que vem chegando, coisas novas? O que o pessoal vem pedindo? O que vem crescendo dentro desse setor? Desde a pandemia, o que eu vi que foi assim disparada a mudança de todas as empresas foi as mídias, cara. Antigamente, as mídias não eram exploradas como ela é hoje. Hoje em dia, o podcast, por exemplo, era bem restrito, como eu estava falando com o Camilo. Exatamente. O podcast você escutava mais em rádio.
Mas assistir mesmo era difícil. Aí vem os podcasts, vem o pessoal da live, vem o pessoal da Arrasta Pra Cima. Sim. Então, cara, aquilo ali foi uma virada de chave para muita gente. Muita gente mudou de vida por conta da pandemia, infelizmente, e felizmente por conta das mídias, né? O avanço que teve. Sim. E as ferramentas ficaram muito acessíveis, né? Eu não conhecia Canva, passei a conhecer, eu não conhecia muitos aplicativos que hoje a gente usa para conduzir a marca da empresa. Hoje em dia tá assim, ó, acesso fácil. Talvez para algumas pessoas que não tinham conhecimento como eu, hoje eu tenho conhecimento de coisas através de podcast como o de vocês, né? Através de cursos, que os cursos ficaram em alta, né? O curso online, a faculdade ela já ficou meio ofuscada, porque o acesso está muito mais fácil, né? Pela internet. Você consegue ter informações avançadas que você não teria anos atrás, né? Sim. Olha como era 10 anos atrás e 10 anos. Mudou demais, né? Mudou muito. Então, você pega um celular, você tem uma empresa na mão. Hoje você tem a possibilidade de abrir uma empresa nesse exato momento, só pelo celular. Né? Você tem ali a parte do marketing, você já tem aplicativos que vai te favorecer. Você só precisa de um conhecimento e um empurrãozinho, né? Mas se você tem vontade de fazer, você consegue. Porque hoje em dia você tem essa possibilidade. E isso também mexeu bastante dentro do setor, né? Até mesmo aquilo que você falou, né? Surgiram outras empresas por conta disso, né? Exatamente. Desse conhecimento, né? Sim. Muitas empresas, elas, inclusive, até com estrutura, zero de estrutura. Mas o que acontece? Assim como eu comecei naquela época. Eu peguei o celular, eu vou precisar montar um site. Mas o que eu vou colocar no site? Eu não tenho uma empresa, mas eu já trabalhava em uma. Aí eu peguei, explorei empresas de mudanças lá nos Estados Unidos, converti a página para ver o que eles estavam falando ali. Muita coisa eu puxei assim, gostei desse trecho, vou puxar esse texto para mim. Aí eu ia lá em Fortaleza também, empresas de mudança, comecei a explorar. E com aquelas informações eu consegui montar o meu conceito de empresa. E ali eu não tinha nem uniforme. Eu pegava, apagava no PowerPoint mesmo o nome das empresas que tinha camiseta da cor que eu queria e colocava o nome da minha empresa, com o pessoal com a mão na massa lá, né? Essas empresas nem sabem que eu fiz isso, que era empresa de fora. Já peguei de longe já. Pra não ter problema. Pra não ter problema. E aí eu coloquei lá o logo no camiseta dos caras, o caminhão, apagava o logo do caminhão do pessoal, colocava o logo da minha empresa. Usava como imagem. Era só imagem, assim. E isso que deu o bom, assim, pra empresa ir pra frente, porque a gente não tinha nada. A gente tinha que começar de alguma forma. E essa foi a forma que a gente encontrou. Mas hoje a internet, eu vejo que ela tá muito avançada, né? A questão de aplicativos, questão de informações. Acho que isso facilita para todo mundo. E essa é a diferença que eu vejo daquele tempo para cá. A evolução da internet e a possibilidade das pessoas ter acesso a coisas que não teriam antes. E dentro do setor também, além da internet, porque também possibilita outras coisas, o avanço, né? Sim. Então hoje você tem, por exemplo, dentro da mudança, a questão dos drones. Sim. Uma coisa que você pode utilizar. Eu tenho drone. Você tem drone? Tenho. Eu gostava de drone, mas aí eu comecei a me aperfeiçoar mais. Vou pegar um dronezinho melhor. Tem um DJI lá top, tipo, filma 4K. E o outro eu fiz numa reforma da Kombi pra pôr na empresa. Aí o cara, mano, eu não sei, eu nem coloquei nada só anunciei o drone, né? Anunciei lá e um cara até de Cotia, ele me chamou, você não tem nenhum carro pra reformar, não? Aí eu gostaria do seu drone. Eu falei, um carro para reformar. Eu lembrei da Kombi. Eu tinha acabado de comprar essa Kombi para pôr na empresa. Aí eu falei, tem um carro aqui, eu vou te mandar uma foto. Aí ele viu lá, ele falou, traz aí para eu dar uma olhada. Aí eu levei, ele ficou com a Kombi lá e com o drone. Aí ele fez a Kombi para mim em troca do drone. Deu o drone para ele. Velha, né? Aí ele reformou a parte externa da Kombi. Ficou não aquelas coisas, né? Mas tá bom. Tá bom, melhor que nada. Tá usando, né? Lá e ficou super barato para mim, né? Então, e por conta dessa tecnologia, muita coisa avança, né? Os processos, o material. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, não só da parte tecnológica, né? Mas da estrutura e daquilo que você tem também. Tá. Então, você tem a questão dos materiais utilizados, dos transportes, tudo. Como que foi essa evolução? Tá, a evolução a gente vê assim, que eu posso dizer, dos materiais. Os materiais a gente utiliza, até métodos também que não eram utilizados hoje, métodos de embalagem. A gente está utilizando um plástico filme para finalização de uma embalagem que parece que o móvel saiu da fábrica. Isso é uma coisa assim que a gente viu que antes não tinha, hoje tem muito. E para quem quer investir um pouco mais, hoje tem as cases, cara. Tem case para tudo.
sabe aquelas maletas assim, aquelas cases muito boa, muito cara, mas muito boa. Aquilo ali fecha a venda. Eu já aluguei case, eu fiz teste. Eu não tenho ainda, mas eu alugo quando preciso. Uma TV de 85 polegadas. O cliente falou que eu preciso de uma case, se não tiver a case eu não vou fechar. Aí eu tenho um parceiro meu que ele só trabalha com esse tipo de embalagem. Inclusive é uma coisa que vai virar mais do que tendência. Que é uma coisa que deixa o negócio mais profissional. E assim, a chance de quebra é nula, né? Você vai colocar na case ali, o negócio do jeito que tá, né? Vai embora. Muito protegido. Então, as cases, as capas acolchoadas que antes não tinha, o pessoal tá usando muito. Que é as capas assim, que ela já veste só a geladeira. Fecha no zip ou nos botões, ela vai como se fosse um pacote de presente. Aquilo ali é uma coisa boa, uma sacada que o pessoal tá fazendo e tá ganhando espaço, porque antes só tinha um fornecedor com esse tipo de material, hoje tem bastante. Se a gente quer do ramo, vocês quer do ramo de vocês, se você abrir a internet lá, você vai ver um monte de coisa. A gente também, quando abre o Instagram, o Facebook, só passa isso para mim. É material. Então, essa inovação tá vindo através da internet também, muito forte. Só que poucas pessoas ainda têm, mas é uma tendência que daqui a uns meses a gente também quer adotar, principalmente das cases. E caixas containers. Caixas containers são caixas alugadas. Caixas que o cliente recebe com as coisas deles, ele tem um tempo para poder abrir, desembalar essas caixas e depois a gente marca o dia para retirar. São caixas praticamente aquelas caixas hospitalares, bem resistentes. Hoje o mercado de mudança estão migrando para esse tipo de material. São materiais que antes o pessoal já sabia que existia, mas não era tendência. São materiais que não descarta, né? Não descarta. Reutilizando. Agora você não gasta mais com material, por exemplo. Você gasta uma vez só e vai te render durante anos, porque é bem resistente para quebrar. E assim, hoje eu vejo como uma oportunidade de otimizar custo, porque você gasta uma vez só, não é barato, mas você vai pagar aquilo uma vez só e rapidinho a caixa se paga, a case se paga e traz uma cara nova para a empresa, né? O cara entrar lá no nosso portfólio e ver como eles trabalham. É o que eles têm, né? Organizar dentro do caminhão, né? Organizar. Exatamente. Tem muita gente que aluga ali uma vez ou outra, tira a foto e coloca no site. A gente já não curte porque, eu não tenho, eu não vou postar isso. Os caras vão pedir, eu não tenho. E aí ficar inventando desculpa, que é o que o pessoal faz. O pessoal tira uma foto só, né, daquele ambiente, daquele cenário, para dizer que tem, mas na verdade não é deles e nunca mais trabalha. Mas o cliente vai ver, vai ficar encantado. Então, como a gente tem medo de causar certo tipo de desconforto para o cliente, porque a gente também não gosta de ficar inventando história, é melhor não ter, mas quando tiver também, o cliente ele vai saber e ele vai com certeza entrar em contato com a gente. Perfeito. E tem um ponto interessante, né, que envolve quanto mais mudanças, mais equipes, mais pessoas, maior seu time. Exatamente. E tem um ponto importante que a gente sempre trata aqui, né, no podcast, que é a parte de liderança de pessoas, né, gestão de pessoas. Como que você se preocupa e como que é feito esse trato com os colaboradores? Cara, como você se organiza para fazer esse time ter a mesma cabeça que você tem? Como que você transmite o cuidado e a preocupação que você quer ter na mudança para todos os colaboradores? Isso é uma coisa assim, é uma coisa muito difícil, vou te falar a verdade, é uma coisa difícil, mas que a gente faz. Né? A gente trabalha com líderes, então a gente lidera, mas a gente também tem líderes que lideram a equipe deles. Perfeito. Até mesmo para evitar problema com o cliente. Cada mudança tem um responsável. Esse responsável ele já entende a política da empresa, como a empresa trabalha, e a gente faz reciclagens, reuniões e deixa tudo esclarecido e ele só vai transmitindo a informação. Então isso faz com que a gente não tenha problema na internet. Na internet não, com o cliente na mudança. Porque antes do problema bater em mim, passou por eles. Se eles têm autonomia para resolver, eles resolvem, senão eles vão entrar em contato comigo e passar a situação. Mas o padrão da empresa, ela está exatamente nesse quesito de líder. A gente ter os líderes da equipe. Porque se não tem, a mudança ela não ocorre como deve ocorrer. Verdade. Entendeu? Então, quando tem um líder lá, ele é os nossos olhos na mudança. Então, ele já sabe o que a gente se preocupa, o que pode, o que não pode fazer e o que está ao alcance da empresa. Então, tem cliente que já chegou nos ajudantes e fala, eu te dou X para você embalar isso aqui para mim, né? E aí depois eu vou no caminho, pego o material e reponho o material da empresa. Então, pode usar o material da empresa que eu vou repor. Isso a gente não permite.
né? Usou o material da empresa, é cobrado o material da empresa. Sem dúvida. Entendeu? E assim, muitos clientes, eles tentam fazer, tipo, caixinha para os meninos fazer certo tipo de serviço. Tem coisa que a gente não se importa. Claro, por livre e espontânea vontade do cliente e dos ajudantes, mas tem coisa que, assim, é o core da empresa, É o core da empresa. Então aí não tem o que fazer, entendeu? Não tem limite, né? Senão acaba exatamente. E é importante essa comunicação horizontal, porque todo mundo participa do processo. Exatamente. Né? Aí volta desde lá atrás, né? Sim. O cara que tá ali na frente, ele também vê tudo, ele participa de tudo. Exatamente. Já sabe, O cara que é linha de frente, ele tem as bonificações. A gente também paga um a mais para esse pessoal, para exatamente incentivar a liderança. E aí eles têm capacidade. Tem gente assim que a gente fala, pô, meu, esse cara aqui merece trabalhar até no escritório, porque é um cara articulado. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está falando. Então, isso tudo para mim e para a empresa é muito importante, porque se eu tiver que estar em cima de todas as mudanças, eu não respiro, né? Porque não dá conta, porque não é só a mudança, tem os processos da empresa que a gente tem que estar em cima, né? Então, para não deixar nada descoberto, então tem que ter o líder. O líder, ele é importante, e sem ele vai fazer muita falta para a gente, e a empresa nenhuma, ela funciona sem liderança. Tá certo, tá vendo? E o processo seletivo deles, eu tava vendo lá, é você carregar a geladeira numa ladeira, um homem só, se conseguir, beleza, né? Para se tornar líder. É, claro. Entendi. Senão, como que você carrega? Esse merece, pô, imagina. Se eu for não, eu não consigo um dia lá. Se eu levar um rádio, eu já me canso, imagina. É uma coisa assim, eu vou te falar, não queira subir um item pela escada. Pois é, cara, se eu só você consigo vai imaginar sozinho isso. com o peso físico nosso, você já vê que cansa pra caramba. Agora, imagina você descer um sofá, uma geladeira side by side, que é o tamanho de um armário. Meu, é cansativo. Aí lá na empresa eles têm a liberdade, assim, a gente no orçamento passa um valor que o cliente deve pagar por andar e por peça. No contrato está reforçando isso. E lá no ato da mudança, eles que fazem essa cobrança para o cliente, respeitando aquela cobrança que a gente passa para o cliente. E aí eles recebem esse valor é um diferencial da empresa Revoar que fica integralmente pago a eles, né? A empresa não retém esse valor fica com eles. Então, o que eles ganharem de escada, eles distribuem entre eles e os participantes da escada. As empresas ficam normalmente com tudo ou divide só uma parte. Então, a gente deixa isso também como um símbolo, né, da empresa para eles, e eles reconhecem isso. Então, toda vez que a gente tem alguma reunião, eles sempre reforçam essa informação porque eles gostam de trabalhar lá. Então, o trabalho de mudança não é um trabalho fácil, né? Um trabalho braçal, é um trabalho difícil. Mas a gente tenta deixar esse ambiente mais confortável possível, porque já é estressante para eles. Então, quando a empresa ela ajuda, o ambiente ele fica mais leve. Os meninos já saem da empresa mais leve, trabalham mais leve feliz, né? E voltam para casa feliz porque eles foram remunerados, né? Então, tá ganhando bem para fazer ganhando bem para fazer aquilo. Então, e, Thiago, até desculpa te cortar, lembrando aqui, falando de mudança, eu lembrei muito da questão dos guarda-móveis. Sim. Eu queria que você falasse pra gente como que você vê isso, como que chega no mercado. Sim. É uma coisa que sempre existiu, tá crescendo agora. Sim. Como é que é isso, cara? Essa é uma coisa que eu tinha que ter falado quando você falou. O que mudou? E mudou o guarda-móveis, cara. É uma coisa que não era... Porra, não era tão explorado como é hoje, entendeu? O guarda-móveis é o self-storage. As pessoas não tinham conhecimento, porque era uma coisa utilizada mais no exterior. E hoje essa ideia aqui dentro de São Paulo deu muito certo. Até porque os apartamentos hoje eles são bem restritos a espaço, né? Então, aqueles que não têm o depósito, os clientes eles procuram empresas que fornecem esse depósito e a gente fornece. O guarda-móveis ele está em uma crescente absurda. A gente começou a trabalhar com guarda-móveis, né? A gente já tem umas mudanças e antes, quando a gente não tinha a nossa estrutura de guarda-móveis, a gente deixava no nosso parceiro, que é outra empresa de mudança. Tem uma estrutura absurda, muito legal. Você chega lá, você é só na senha, biometria, já abre tudo para você. E você no horário comercial, final de semana, e tá lá atendendo. Então, deixava as mudanças com eles, né? E aí, agora que a gente tá em construção aí no guarda-móveis, mas já tem mudança lá com a gente. É box como aqueles containers de chapa galvanizada. Não sei se vocês já viram. Sim, sim. É aquele modelo de box. E hoje em dia tem clientes de e-commerce, que é muito forte nesse segmento. Clientes que vão pro exterior, que vão ficar fora, guarda lá com a gente ou com outras empresas, né, do ramo. Legal. Cliente que vai reformar apartamento, cliente que tem aquele imóvel, mas tem um certo valor para ele não quer, né, desfazer daquilo, né? Para ele financeiramente compensa, porque não é um serviço tão caro. E também desafoga, né, o ambiente, o apartamento,
que é a intenção desses clientes que querem otimizar o espaço, guarda lá, às vezes esquece, vai pagando lá, tá tranquilo e, é uma coisa muito explorada. E tive uma conversa com o dono da empresa que eu sou parceiro, ele falou, e ele já tem uns quatro galpões de guarda-móveis, já deve estar beirando os seus 500 box. Ô, louco, cara. Muita coisa. Ele falou que ele só explorou, não só ele como as outras empresas, 30% do que São Paulo pode oferecer. Né? 30% é pouquinha coisa, comparado ao tanto que eles têm, ao tanto que as outras empresas têm. Good Storage, que também é uma empresa muito conhecida, né? Acho que é a maior do Brasil. Tá em crescente. Para onde você vai, você vê aquele prédio laranja e verde. Laranja e verde. Os caras tá em construção em prédios, cara. É uma coisa que tá crescendo demais. E você vê, antes você não via essas coisas. Hoje você vê isso aí, tá mais do que na cara. Entendeu? Que tá em crescente. Então, e que faz parte, né? E a Revoar também tá... A Revoar já tá no segmento. Assim, a vantagem que a gente tem contra a concorrência, que eles só trabalham com guarda-móveis e a gente trabalha com mudança e guarda-móveis. Então, o cliente, ele vai querer fechar com a empresa de mudança que tem o serviço, entendeu? Tanto é que os nossos clientes, 100% são clientes que vieram de uma mudança. Ou a mudança não coube, ou eles vão fazer uma reforma, ou eles mudaram e simplesmente querem guardar. Isso acontece muito, entendeu? Então, por conta disso, a gente entende que a empresa de mudança que tem o serviço de guarda-móveis, ela já sai com o pezinho um pouco na frente. Com certeza. Já é um argumento a mais, né? Exatamente. E até mesmo esses espaços que o Thiago está comentando, muitas vezes são utilizados pelas empresas de e-commerce, né? E-commerce. Para deixar o produto mais próximo da entrega. Exatamente. E conseguir fazer a entrega o mais rápido possível. Isso, né, um dos parceiros, inclusive, hoje ele já trabalha com e-commerce dentro do galpão deles. Tem, inclusive, a loja Americanas, todo mundo conhece. Né? Americanas hoje em dia, dentro da plataforma dela tem vários e-commerces, né? Então eles guardam lá dentro a mudança e lá é um ponto de coleta, né? O carro só vai lá. Hoje eles já compraram carros para poder fazer a própria entrega da Americanas. Olha só que legal, já virou um processo. Entendeu? Sem dúvida. E é uma coisa que eu vejo como tendência. Porque, o cara conseguiu ter essa sacada. Com certeza chegou uma oportunidade, ele abraçou e vamos embora. Entrega em 2 horas, em 4 horas, ou o produto tá próximo, ou exatamente. Não chega, e antes também não existia, né? Antes você tinha que demorar aí 3 dias no mínimo para você receber um produto. Exatamente. Ou você ia lá retirar na loja. Hoje você tem o full, né? Que é o grande diferencial do e-commerce. Eu tenho bastante amigos que trabalham com e-commerce. Os caras chegaram no full, mudou a vida deles. Que aí o produto, eles deixam lá no depósito da empresa e eles só mandam a etiqueta e os caras fazem a entrega do produto deles. Olha só que legal. Uma coisa assim. Uma sacada ótima, né? Então a tendência é cada vez aumentar isso. Cada vez aumentar. Pensando nessa logística, né? Exatamente. E é uma das coisas que mudou depois da pandemia. A parte de e-commerce. Principalmente, né? Aumentou muito. Aumentou demais. Aumentou demais. A gente futuramente até comenta em ter uma empresa de e-commerce, porque a gente vê que a gente está no ramo ali, tudo que a gente tem hoje facilita para que a gente tenha um e-commerce. Já temos o espaço. Já tem estrutura. Já tem o expertise da entrega, exatamente. Né? Da logística da coisa. Exatamente. Né? Tem aquele network que é uma pessoa muito próxima da gente. O cara começou depois que eu. E o cara já tá assim, faturando já na casa dos milhões, entendeu? Então é uma coisa muito rápida, vamos dizer. Você paga muito para ter um estoque, né? É um estoque muito alto, mas também o giro é muito rápido. Né? Isso que é importante, saber que pelo menos está girando. Exatamente. Né? Pô, infelizmente a gente vai chegando no fim da conversa rápido, aqui. Passou né? muito rápido, cara. Muita coisa legal. Nossa, dá para ficar 3 horas conversando aqui, né? Muita coisa legal. Mas antes da gente encerrar, eu queria dedicar esse tempinho aqui para você falar um pouquinho da Revoar, mandar uma mensagem especial, cobrar aquela galera, né? Mandar um beijo para a mãe, para a avó, papagaio, periquito. Legal. E também deixar sua mensagem especial para a galera que está acompanhando, que aprendeu, ou que às vezes já é do ramo, acontece bastante. Sim, sim. Se a pessoa já é do ramo, ela vê você e falou, opa, deixa eu entender um pouquinho mais. Então fica à vontade, o microfone é seu e obrigado mais uma vez, cara. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Muito bom estar aqui com vocês. Espero que não seja a primeira e a última, né? Que a gente tenha outras oportunidades. E como eu falei pro Camilo hoje, eu já comecei a acompanhar vocês desde quando eu recebi o convite. Falar, deixa eu ver como que funciona. Gostei demais. Que legal. Um ambiente muito bom, não tenho o que falar, cara. A energia é surreal. Muito bom mesmo. Obrigado. Parabéns para vocês. Imagina. Pelo trabalho. Vamos aproveitar só para passar já pra galera as redes sociais. Para quem quer encontrar a Revoar, onde que entra, onde que vê, como é que faz? Instagram, Revoar Mudanças. Você consegue acessar, tá bom?
E pode acessar o site www.revoarmudancas.com.br. Lá você vai encontrar a melhor mudança. Melhor mudança, é isso. A hora da revoada, né? Agora, para quem está chegando agora, para quem está chegando agora, para quem quer começar, o que eu posso falar aqui é uma coisa que acho que todos os empreendedores falam, né? Comece com o que você tem. Exato. Porque assim como eu comecei apenas utilizando um nome de uma marca, eu posso dizer que hoje eu tenho sucesso naquilo. Eu sei que a empresa vai crescer muito mais, mas que essa conversa aqui sirva para você que está começando também. Vai para cima que você vai conhecer, você com certeza vai conseguir. É isso aí. É isso aí, que bacana, legal. Muito obrigado mais uma vez. Dizer que a porta do Além do Cast está sempre aberta. Quando quiser voltar, fez uma mudança, alguma coisa, estamos aqui. Se a gente precisar mudar, cortesia, para vocês é cortesia. Se precisar mudar de estúdio, já sabemos que é contatar. Maravilha, tá, muito obrigado mais uma vez. Camilo, obrigado. Eu que agradeço. Adorei o papo, cara. Eu também. Você gostou? Gostei muito. Precisar de mudança. Eu aprendi muito. Já sabe. Eu também, cara. Porque a gente é o cliente. A gente não tem ideia. A gente não tem ideia do que rola por trás de todo esse processo em que em alguns momentos você é cliente daquilo, né? É claro, e aí você muito. Sabendo também, você ganha até um plus, né? Fica legal, né? Fica bacana. Pois é, então agradecer você que ficou com a gente também até o final. Obrigado a você que ficou na audiência. Lembrando mais uma vez, deixe sua curtida, comentário, sugestão de convidados, perguntas. Vai lá no Spotify, a gente não é Uber, mas a gente adora 5 estrelas. Então vai lá no Spotify, classifique a gente, é muito importante. E se você está no YouTube, se inscreva no nosso canal e compartilhe já esse vídeo, porque vale muito a pena. E já sabe, se precisar de mudança, esse episódio aqui, pode mandar para a pessoa que falou que vai se mudar, porque com certeza ela vai aprender muito. Revoar mudanças. É isso aí. Ok? Gente, muito obrigado mais uma vez. Nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Alô.